Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quinto Centro de Energia, Chakra da Garganta. Localização: Garganta. Cor: azul. Nome em sânscrito: Vishuddha, que quer dizer puro ou purifica. Pétalas: 16. Expressão positiva: poder, vontade, fé, proteção, direção, coragem, obediência. Expressão desequilibrada: controle, condenação, conversa fiada, fofoca, teimosia humana, impotência, covardia, dúvida. Parte do corpo: glândula tireoide, pulmões, sistema respiratório. Instrumento musical: metais. Pedra preciosa: diamante, safira, safira estrela, lápis-lazuli. Tradição espiritual: judaísmo. Ao controlarmos a vontade e o poder, liberamos as elevadas energias do coração por meio da palavra falada para a transformação pessoal e planetária. Lição de vida: concentre o poder interior para gerar mudanças construtivas. Melhor do que milhares de palavras inúteis é uma única palavra que transmite paz: o Dhammapada. O chakra da garganta é o nosso centro de poder. Neste nível, temos a capacidade de criar com a palavra falada o que existe em nossa mente e em nosso coração. Os sábios do Oriente e do Ocidente ensinam que a palavra falada é a chave para realizarmos mudanças. O Gênesis, por exemplo, conta que o processo de criação começou quando Deus disse: haja luz. Através do chakra da garganta, podemos ser co-criadores com Deus. Os sábios do Oriente e do Ocidente também ensinam que ter controle sobre o chakra da garganta é muito importante para o desenvolvimento espiritual. Este controle refere-se não só ao que dizemos, mas à forma como dizemos e ao que escolhemos não dizer. Afirmações: 1. Eu pratico a reta palavra. Cada vez que abrimos a boca para falar, fazemos uma escolha: ajudar ou ferir. Jesus ensinou que as palavras são da maior importância quando disse: pelas vossas palavras sereis justificados e pelas vossas palavras sereis julgados. Isto porque as palavras vêm do centro do poder e por isso têm um impacto terrível. Quando lembramos dos momentos mais traumáticos que tivemos na vida, eles são sempre relacionados com algo que alguém disse a nós ou sobre nós. A reta palavra é um dos preceitos importantes do budismo. É um dos fundamentos da senda óctupla de Gautama Buda que leva à libertação. Essencialmente, a reta palavra quer dizer que controlamos o fluxo de energia que passa através do chakra da garganta e percebemos o impacto que ele causa nos outros. Isto significa que consideramos a capacidade de falar como um dom que Deus nos deu para expressarmos compaixão, bondade e ensinamentos. Gautama ensinou que aquele que adota a reta palavra não gera divisões com intrigas, mas usa sua palavra para criar harmonia e união. O que escuta aqui não repete ali, pois isto causa desavença, diz o Buda. Tal pessoa delicia-se com a concórdia e reúne os que discordam. Ele desistiu das palavras ásperas,
Suas palavras não usam de grosseria, são agradáveis ao ouvido e amorosas, tocam o coração, são corteses e elevam a muitos. 2. O poder não se revela falando muito ou falando duro, mas falando a verdade. Balzac. O teosofista C.W. Leadbeater disse que nos níveis energéticos, nossas palavras, mesmo numa conversa casual, são muito mais poderosas do que imaginamos. Ele ensina: muitas pessoas pensam que não é necessário falar com clareza, mas isso é muito importante, pois no dia a dia, com a palavra, estamos o tempo todo criando o nosso meio ambiente e este, por sua vez, atua sobre nós. Ele explica que quando uma pessoa fica deprimida, seu quarto fica carregado com esta qualidade de sentimento e uma pessoa sensitiva pode perceber imediatamente uma certa diminuição na vitalidade e perda de tonicidade. Da mesma forma, aquele que se rodeia com formas sonoras desagradáveis, ao usar uma forma de falar descuidada e incivilizada, produz uma atmosfera na qual estas formas atuam constantemente sobre ele. De fato, diz Leadbeater, cada palavra, da forma como é enunciada, cria uma pequena figura na matéria etérica, da mesma forma como um pensamento o faz na matéria mental. Ele conta que a palavra ódio, por exemplo, cria uma figura tão horrível que depois de conhecê-la nunca mais a usei. Podemos dizer que não gostamos de uma coisa ou que não nos importamos com ela, mas, se possível, nunca devemos usar a palavra ódio, pois ela gera uma forma espiritual nada agradável. É certamente melhor nos rodearmos de beleza do que de feiura, mesmo que seja na matéria etérica. Leadbeater escreveu isto em 1925 e disse que acreditava que um dia tudo isso haveria de ser provado cientificamente. Até este dia chegar, ele nos aconselhou a considerar de maneira geral que as palavras ligadas às qualidades desejáveis produzem formas agradáveis e as associadas às qualidades negativas produzem formas desagradáveis. As lições do chakra da garganta estão relacionadas ao ego e ao plexo solar. Se algo nos aborrece, é fácil permitir que o sentimento ferido, percebido no plexo solar, suba para expressar-se através do chakra da garganta. Isto acontece tão rápido que nem percebemos. É por isso que os sábios nos aconselham a controlar esta resposta emocional. Eles dizem que devemos nos conter e pensar no efeito que as nossas palavras terão sobre quem as escuta antes de enunciá-las. Que o homem seja rápido em escutar, lento no falar e lento em se irar, aconselha o livro de Tiago. As pessoas boas devem ser vagarosas no falar e rápidas no agir, diz Confúcio. A reta palavra é solidária, gentil e respeitosa. Uma pessoa que aplicava bem este conceito era o primeiro presidente dos Estados Unidos. No século XIX, foi encontrado um caderno de escola de George Washington em Mount Vernon, sua terra natal. Ao que parece, em 1745, o menino de 14 anos já havia anotado em seu caderno mais de 100, abre aspas, regras de civilidade na conversação entre homens, fecha aspas, copiadas de uma obra de 1664 ou mesmo mais antiga. Essas regras de civilidade são parâmetros maravilhosos para a reta palavra. Eis alguns exemplos. Na presença de pessoas, não cantarole para si murmurando, não tamborile com os dedos nem bata os pés, não fale quando o outro estiver falando, não se sente quando os outros estiverem de pé, nem ande quando os outros pararem. Não seja adulador, nem brinque com quem não gosta de brincadeiras. Que o seu discurso aos homens de negócios seja curto e conciso. Não se precipite em acreditar em relatórios apressados que desacreditem alguém.
Não diga coisas fúteis ou frívolas a homens crescidos e letrados, nem faça perguntas difíceis a pessoas ignorantes. Não diga coisas nas quais é difícil acreditar. Não zombe da desgraça alheia, mesmo quando pareça haver motivos. Pense antes de falar, não pronuncie nada errado, não fale muito depressa, fale de forma clara e articulada. Quando o outro falar, preste atenção e não perturbe os outros ouvintes. Não sussurre quando estiver na companhia de outras pessoas. Procure manter acesa no seu coração aquela pequena centelha de fogo chamada consciência. Será que avalio o impacto que minhas palavras vão causar antes de falar? Será que uso minhas palavras para criar harmonia e união? 3. Reconheço o valor do silêncio. Uma das formas mais sutis de desequilíbrio do chakra da garganta é a conversa fiada. Como observou Confúcio, os que têm virtude têm algo a dizer. Os que têm algo a dizer não têm necessariamente virtude. Gautama ensinou que a pessoa que tem mestria na reta palavra tem em mente a injunção que diz: ao encontrarem-se irmãos, existem duas coisas a que devem ater-se: conversar sobre a verdade ou manterem santo silêncio. A conversa fiada e a discussão são obstáculos à mestria pessoal, porque drenam a nossa energia. Elas nos fazem desperdiçar a vitalidade do centro de poder. Se falarmos somente quando necessário, preservaremos a vitalidade. O Tao Te Ching descreve claramente o tipo forte e calado que alcançou a mestria desta prescrição. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem. Mantenha sua boca fechada, proteja seus sentidos e a vida sempre será plena. Abra a boca, esteja sempre ocupado e a vida será sem esperança. Isto não quer dizer que nunca possamos dizer nada. Gautama, por exemplo, disse que aquele que tem mestria sobre a reta palavra fala na hora certa, fala de acordo com os fatos e vai direto ao assunto. Há uma hora para falar e uma hora para permanecer em silêncio. Existe uma boa regra prática. Se o que vai dizer não acrescenta nada à conversa, por que dizê-lo? Os Quakers fazem a sua reunião com base neste princípio. Quando se reúnem, sentam-se e aguardam em silêncio. Entregam a si mesmos e os seus assuntos à presença de Deus. Abrem a mente e o coração ao Espírito de Deus. Quando alguém sente-se movido pelo Espírito interior a dizer algo, ele o faz sem que seja interrompido. Os que escutam recebem com caridade as palavras e o Espírito por trás do que está sendo dito. O Quaker norte-americano Rufus Jones, nascido em 1863, testemunhou estes silêncios e as palavras poderosas que geravam. Ele escreveu: nunca fizemos uma refeição que não começasse com um silêncio de agradecimento, nem começamos o dia sem uma reunião familiar em que a mãe lia um capítulo da Bíblia e depois seguia-se um silêncio pesado. Com que frequência lamentei as palavras que disse: nunca meu silêncio. Anônimo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.